mas só não tenho coragem de começar, é grande demais. Pois então, aqui estamos nós, né, gente? Tá aí dizendo. Na aula de hoje, a gente vai começar o terceiro bimestre, o assunto de eletroestática. Aqui eu coloquei um resumão para vocês, ó. A gente encerrou, né, a parte de retomada lá do conteúdo do segundo ano, que foi ondulatória e ótica. Agora a gente vai começar o terceiro bimestre com assunto do terceiro ano. A gente vai focar mais no Enem, eu vou selecionar os assuntos mais que frequentemente caem mais no Enem, né? E vou usar o livro didático como material de apoio. Então, ó, material de apoio. Então, eu vou estar sempre relacionando para vocês os capítulos, a página que a gente tá durante as aulas. Quando você estiver no presencial, não precisa levar o livro, certo? A gente não usa na hora da aula. É material de apoio, então vocês podem estar sempre revisando, caso vocês trabalhem dessa forma, eu não sei como é que vocês estudam, se vocês preferem estudar revisando o que foi passado, ou se vocês gostam de estudar adiantando o conteúdo, ou seja, estudar antes da aula e na hora da aula já saber um pouco do que se trata e aproveitar, né? Não sei qual método vocês usam. Eu gosto de estudar antes. Eu sempre estudo o conteúdo da aula antes da aula acontecer. Eu faço assim. Então, vocês escolhem, né? Caso queiram revisar, tá aí, né? A paginação no terceiro bimestre agora, a expectativa é a gente ver os capítulos 1 e 2 do livro. E na aula de hoje, a gente vai ver da página 10 até a página 15, certo? Caso vocês queiram revisar aí. Então, bora lá. A gente vai ver o que é eletrostática, né? Que basicamente a gente vai estudar as cargas elétricas. A gente vai estudar as cargas elétricas, por isso que é eletro. E o estática porque essas cargas elétricas estão em repouso, elas estão paradas, certo? Então, basicamente, nesse primeiro bimestre, a gente vai estudar as cargas elétricas em repouso. Então, no fim das contas, eu expliquei para vocês o que é carga elétrica nesse quadrinho aí de baixo, que vai ser, na verdade, é uma propriedade essencial para a existência da matéria, ou seja, fundamental para a matéria, as cargas elétricas, porque é uma propriedade intrínseca, né? Isso que quer dizer? Propriedade intrínseca da matéria quer dizer que a matéria só existe se tiver essas partículas, certo? Porque aqui, vocês podem ver, deixa eu pegar a caneta, vou pegar o apontador que é melhor. Chegou alguém? Aqui, ó, a gente tem o átomo, né? São átomos que formam todas as substâncias. Então, ó, eles têm os prótons, os nêutrons no núcleo e os elétrons lá na eletrosfera. Isso aqui é o modelo atômico de Rutherford Bohr, né? Então, a gente tem prótons e nêutrons no núcleo e elétrons na eletrosfera, que é ao redor. Então, ó, os prótons, por definição, eles são as partículas positivas, os elétrons são as partículas negativas e os nêutrons é neutro. Então, eles não têm valor de carga elétrica, certo? Então, ó, tudo que existe, massa, tudo que tem no mundo, toda matéria, tem cargas elétricas na sua composição, porque eles têm átomos, né? São formados por átomos. Então, tudo tem carga elétrica na sua composição. Então, por causa disso, qualquer corpo pode apresentar alguma característica elétrica, né? Então, ó, aqui, já nessa outra imagem, eu coloquei para vocês o modelo atômico atual, certo? Que é a nuvem de probabilidade lá de Heisenberg. Aqui tem 2 prótons, então acho que é o átomo de hélio. Eu não pesquisei, mas pelo visto deve ser. E essa nuvem aí, embaçado, ao redor do núcleozinho aqui no meio, essa parte embaçada quer dizer que é a probabilidade de você achar os outros 2 elétrons em algum lugar dessa região.
seja, quanto mais escuro for, mais provável dos elétrons estarem ali, certo? Ou seja, nessa parte aqui já mais embaçada, mais clara, já é mais difícil o elétron estar aqui do que aqui, certo? Então, esse é o modelo atômico vigente. Então, agora a gente vai ver o que é carga elétrica final, né? A gente viu, teoricamente, que ela é as partículazinhas que compõem lá o átomo, né? Então, ó, a gente vai ver aqui que a unidade dela no SI é o coulomb, esse C maiúsculo. Só que a gente também relaciona com o ampere, é a mesma importância que corrente elétrica, né? A unidade de corrente elétrica é o ampere. E corrente elétrica são cargas elétricas, porém se movimentando, certo? Elas em movimento. Aí a gente precisa aprender a relacionar essas unidades de medida. 1 ampere é igual a 3.600 coulomb. É a mesma coisa lá do primeiro ano, que é importante a gente aprender a converter de quilômetro por hora para metro por segundo, certo? A gente vai encontrar essas relações, então é importante saber a conversão. Isso é uma coisa importante. A carga elétrica é quantizada. O que quer dizer que ela é quantizada? Quer dizer que ela tem uma quantidade específica, um valor numérico mínimo possível. E esse valor é esse, ó. 1,6 vezes 10 a menos 19. Certo? Isso aqui, deixa eu escrever. Eu devia ter escrito. Isso aqui é o valor da carga elétrica elementar. Então, a gente chama isso aqui, ó, carga elétrica elementar de E. O Ezinho minúsculo, certo? Carga elétrica elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19. E ele pode ter um valor de mais ou menos, certo? Pode ser, mas o valor sempre é o mesmo. Pode ser mais ou pode ser menos. Esse valor vai ser menos toda vez que a gente estiver falando de um elétron, porque o elétron é a carga negativa, né? E esse valor vai ser positivo toda vez que a gente estiver falando de prótons, porque é a carga elétrica do tipo positiva, certo? O nêutron não tem valor numérico para a carga elétrica, porque ele é neutro. Vocês conseguiram entender até aí? Sim, professora. Beleza. Então, aqui, coloquei essa outra tabelinha para vocês, que é importante vocês terem essa noção dos submúltiplos do Coulomb, né? Coulomb. A gente tem o milicoulomb, que o mili é toda vez que aparecer esse Mzinho do lado. O microcoulomb é toda vez que aparecer o mu do lado do C, uma letra grega. Toda vez que aparecer o N do lado do C, a gente está falando do nanocoulomb. E toda vez que aparecer o P, a gente está falando do picocoulomb. Então, ó, a gente substitui essas letrinhas pelas suas potências, certo? O mili a gente substitui por 10 a menos 3. O micro a gente substitui por 10 a menos 6. O nano a gente substitui por 10 a menos 9. E o pico a gente substitui por 10 a menos 12, certo? Isso aqui, lógico, de novo, né? Não é para decorar. É só para vocês terem essas informações, porque essas relações de prefixos com os prefixos que eu estou falando é a letrinha, certo? Toda relação entre o prefixo e a potência com base 10, elas são muito importantes para vocês saberem, certo? Tanto para matemática, como para física, como para química. Esses submúltiplos aparecem o tempo todo, certo? Então, vamos seguir a vida. Agora, é o seguinte, a gente viu que a gente está estudando as cargas elétricas em repouso. A gente viu, né, o que é essa carga elétrica. Mas, no fim das contas, como é que a gente identifica isso nos corpos, em geral? Como é que a gente vai dizer que um corpo está eletricamente carregado ou um corpo está eletricamente neutro?
se eu disse que todos os corpos têm carga elétrica positiva e negativa? Porque então alguns apresentam características das cargas só positivas e outros apresentam características elétricas da carga negativa. O que é que acontece se tem os dois tipos? Então, ó, basicamente funciona assim. Se todo o corpo, né, é composto por cargas elétricas do tipo positiva e negativa. Porém, ele vai estar neutro quando essa quantidade é igual, certo? Ele tem o mesmo tanto de positivo e de negativo. Aí uma anula a outra. Presta atenção aqui, ó. Nesse exemplozinho que eu coloquei, a gente tem, ó, 4, a gente tem 8 carguinhas positivas, não é? Tem 8. Se a gente contar, tem a mesma quantidade. A gente tem 8 carguinhas negativas, tá vendo? 8 positiva e 8 negativa. Então, isso aqui resulta pra gente zero. Isso aqui tá neutro, certo? Porque a propriedade positiva anula a propriedade negativa, certo? Elas se anulam. Então, o corpo fica eletricamente neutro. Agora, para o corpo estar eletricamente positivo, faça a continha aí também, ó. A gente tem as 8 partículas positivas, só que agora negativa a gente tem menos. A gente tirou dele aí 4 partículas negativas. Então, ó, ele vai ter menos 4 negativas. E por causa disso, a gente vai ter um excesso de 4 cargas positivas, tá vendo? Excesso de 4 cargas positivas. Então, por isso que o corpo está eletricamente positivo. Não é porque ele só tem carga positiva, é porque está sobrando positivo, certo? Dá para entender essa diferença? Sim, professora. E aqui, para o corpo estar eletricamente negativo, a gente já tem 8 carguinhas negativas e a gente tem 4 positivas. E por causa disso, quando a gente faz, né, o balanceamento, a gente vai ter sobrando, vai estar sobrando 4 partículazinhas negativas. Então, aqui a gente vai ter excesso de 4 cargas negativas. Por isso que ele vai estar eletricamente negativo, porque ele vai ter mais negativo do que positivo, mesmo tendo os dois tipos, certo? Que quando a gente fala de um corpo eletricamente carregado, a gente vai estar falando das cargas que estão passando, que estão a mais, certo? Tá dando para entender até aí? Sim, professora. Sim, professora. Tá, professora, mas tipo, tem um valor mínimo para estar em excesso, por exemplo, se tiver uma carga positiva ou negativa, essa carga Já é em excesso, excesso, já é carga em excesso e já tem um valor. O valor de uma carguinha elétrica só é aquela carga elétrica elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, ó, se o corpo tiver sobrando um elétron, a carga elétrica daquele corpo vai ser essa, menos, que é negativo, né, elétron. Então, menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Se tiver sobrando um próton, vai ser positivo, 1,6 vezes 10 a menos 19. Porque ó, a carga elétrica ela é quantizada, então quer dizer que ela pode ser qualquer valor múltiplo daquele 1,6 vezes 10 a menos 19, certo? Aquele vai ser o mínimo. Aí ele não pode ser. pode ser um valor decimal, né? Não, porque não tem como você pegar um elétron e meio. Não tem como a gente partir ele no meio. Então, só pode ser 2, 3, 4, 3 milhões, 10 milhões. Só pode ser valores inteiros, certo? Certo. Tá, então vamos passar. Então, agora que a gente já sabe o que a gente está estudando, a gente já entendeu, que a gente já conhece um pouco mais sobre as cargas elétricas e que a gente viu aqui
agora, né? De como identificar um corpo eletricamente carregado ou um corpo eletricamente neutro. Agora a gente precisa ter noção desses dois princípios da eletroestática, que são muito importantes. São o princípio da atração e da repulsão e o princípio da conservação da carga elétrica. O primeiro, com certeza, vocês já ouviram falar. O segundo também, né? Mas talvez não aplicado na carga elétrica, mas já é conhecido essa ideia. Então, ó, o princípio da ação e da repulsão, ação, ó, é porque eu só quero dizer a ação e reação lá da terceira lei de Newton, da atração e da repulsão. Vamos ler certinho, né? Eu explico. Partículas eletrizadas com cargas de sinais iguais se repelem, enquanto as eletrizadas com cargas de sinais opostos se atraem. É basicamente aquele ditado popular que os opostos se atraem, né? Então, ó, toda vez que a gente tiver dois corpos eletricamente carregados, se ele estiver carregado com carga de mesmo sinal, eles sempre vão se expulsar, eles vão se repelir. Se for os dois positivos, eles se afastam. Se for os dois negativos, eles se afastam. Agora, se eles estiverem carregados com cargas de sinais diferentes, um for positivo e outro negativo, aí em vez de se afastar, eles vão se aproximar. Eu sei, ó. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu sei que eu tô falando de um fenômeno diferente. Mas é a mesma coisa do ímã. É um fenômeno magnético, mas ele funciona parecido. Quando a gente pega dois ímãs, deixa eu pegar essas tintas da minha filha aqui. Quando a gente pega dois ímãs, eles só grudam se ele estiver de lado contrário, né? Um positivo, for um norte com um sul. Aí eles colam, né? Agora, se a gente estiver falando, se a gente pegar sul com sul, eles ficam tipo sambando assim, né? A gente não consegue fazer eles grudar, eles ficam se repelindo. Então, mesmo princípio. Cargas elétricas de mesmo sinal se afastam, se repelem, e cargas elétricas de sinais diferentes se atraem. Vocês entenderam isso aí? Sim, Aham. professora. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é o princípio da conservação da carga elétrica. Então, ó, o princípio da conservação da carga elétrica vai dizer que a soma algébrica das cargas elétricas em um sistema é sempre constante. Quando eu falo sistema, eu estou me referindo ao sistema eletricamente isolado, certo? O sistema eletricamente isolado, ele quer dizer que aquelas cargas elétricas que estão dentro daquele sistema, você colocou aqui uma fronteira do sistema, tá vendo aí na imagenzinha essa fronteira? Isso quer dizer que tudo que está dentro dessa fronteira é o nosso sistema eletricamente isolado. Quer dizer que aquelas cargas elétricas que estão ali dentro não vão sair de lá e nem nenhuma que esteja fora vai entrar dentro desse sistema. Aí vai se aplicar. Professora? Ô, professora. Pode falar. No caso, esse textozinho aqui, por exemplo, em um sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das cargas positivas e negativas permanece sempre igual ou constante. Tá legal, né, então? Tá ótimo. Tá certo. Porque, ó, veja só. Quando a gente soma, ou seja, quando ele diz a soma algébrica, quer dizer, quando a gente somar tudo, esses valores dessas cargas elétricas sempre vai ficar igual. Sempre. Certo? Antes de acontecer trocas elétricas entre os corpos dentro desse sistema e depois. Então, antes e depois, o valor total, quando a gente somar tudo, tem que ser sempre a mesma coisa. Vocês devem lembrar lá de Lavoisier, né? Que diz que nada se cria, nada se destrói e tudo se transforma, né? Então, é exatamente isso que está acontecendo aqui. Cargas elétricas dentro da fronteira, dentro desse sistema isolado. Nenhuma carga elétrica pode ser destruída. Nenhuma carga elétrica pode aparecer do nada. Ou seja, elas vão se transformar, fazendo o quê? Como essa transformação? Passar de um corpo para o outro. Certo? Isso pode acontecer, ela pode se transformar, ou seja, mudar de corpo, mas nunca pode
sumir com carga e nem aparecer com carga. Por isso que esse valor é constante. Olha esse exemplo aqui, gente, eu coloquei aí para vocês. Isso é do livro de vocês, tá certo? Caso vocês queiram acompanhar ou revisar depois. Ó, a gente tem aqui um sistema antes de haver trocas de cargas entre esses três corpos, certo? Então, ó, quando eu digo a soma algébrica, a gente vai colocar aqui o somatório das cargas elétricas antes de haver as trocas, vai ser, ó, eu pegar a carga elétrica do corpo A, que é menos 5, né? Menos 5Q, juntar com a carga elétrica do corpo B, que é mais 2Q, e juntar com a carga elétrica do corpo C, que é 0. Então, ó, esse total aqui vai dar menos 5, com mais 2 e mais 0, né? Vai ficar menos 3Q. Tá vendo isso aqui? Então, ó, esse valor, menos 3Q, vai ter que ser igual do lado de cá, mesmo a configuração aqui, ó, de carga sendo diferente. Mudou a configuração de carga. Mas o princípio da conservação garante que num sistema isolado, esse valor não pode mudar. Então, ó, se a gente for somar isso aqui, se a gente pegar o somatório de cargas depois das trocas de cargas, a gente vai pegar aqui, ó, do corpo A, menos 2Q. Do corpo B, mais 2Q. E do corpo C, menos 3Q. Então, a gente junta tudo isso. Isso aqui vai dar, ó, menos 2 com mais 2, a gente pode cancelar. E vai ficar menos 3Q. Tá vendo? Então, ó, o menos 3Q se repetiu. Porque mesmo sendo configurações diferentes, a soma algébrica dessas cargas sempre vai ser constante. Estão entendendo? Sim, professora. Lembra um pouquinho de conservação da quantidade de movimento, que o que de antes é igual ao que de depois, não é isso? É, exatamente. Todo sistema que é conservativo, sempre isso vai acontecer, certo? A soma das forças, a soma dos componentes, do que compõe esse sistema sempre se mantém constante, certo? Sistemas conservativos. Então, vamos seguir. Com isso, sabendo desses dois princípios, agora a gente vai começar a calcular a quantidade de carga. Eu não disse que ela é quantizada e que ela tem valores, tem um valor mínimo possível, né? Tem um valor mínimo que é a carga elétrica elementar, que é equivalente a uma carga só. Pode ser elétron ou pode ser próton, só vai mudar o sinal. Então, para a gente saber a quantidade total de carga que aquele corpo carregado tem, vai depender do número de partículas que estiver sobrando, não é? Então, ó, a carga total, né, a quantidade de carga total desse corpo vai ser o número de partículas em excesso vezes a carga elétrica elementar, que a carga elétrica elementar, de novo, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, certo? Então, ó, se for uma partícula sobrando, vai ser uma vezes esse. Se for 3 partículas sobrando, vai ser 3 vezes esse número. Se for 5 milhões de partículas sobrando, vai ser 5 milhões vezes esse. Estão pegando o raciocínio da coisa? Sim, professora. Então, esse mais ou menos na frente continua sendo o tipo de carga elétrica. Se for elétrons, aí vai ser negativo. Se for prótons, aí vai ser positivo, certo? Então, esse mais ou menos é isso. Depende de que carga é essa que a gente está falando. Se vai ser elétrons ou prótons, certo? Em excesso. Vamos ver. Sim, agora começam os exercícios. Dizer que a carga elétrica é quantizada significa que ela só pode ser positiva, significa
significa que ela não pode ser criada nem destruída, significa que ela pode ser isolada em qualquer quantidade, significa que só pode existir como múltipla de uma quantidade mínima definida, ou significa que ela pode ser positiva ou negativa? Alternativa D. Alternativa D. Porque, ó, tá certo, ok. As cargas não podem ser criadas nem destruídas. Isso é, sim, uma afirmação verdadeira. E aqui também, ela pode ser positiva ou negativa. Também é uma afirmação verdadeira. Porém, dizer que a carga elétrica é quantizada não quer dizer isso. Quer dizer que ela tem uma quantidade mínima possível e que ela vai existir sempre em múltiplos dessa quantidade. Uma vez essa quantidade, duas vezes essa quantidade, 3 milhões de vezes essa quantidade, certo? Então, dizer que a carga elétrica é quantizada significa que ela só pode existir como múltipla de uma quantidade mínima definida. Professora, essa quantidade mínima definida é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, né? Exatamente. Essa é a quantidade mínima possível de carga elétrica. Então, agora, o segundo exercício é esse. Calcule a carga elétrica. Calcule a carga elétrica de um corpo que possui excesso de 24 vezes 10 elevado a 12 elétrons. Considere o módulo da carga elementar igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. Considere é meio subjetivo, né? Porque ele é esse valor, né? Não precisa considerar, o valor é esse. Então, ó, o corpo está sobrando esse tantão aí de elétrons. Se a gente sabe que cada elétron desse tem carga 1,6 vezes 10 a menos 19, qual vai ser a carga elétrica desse corpo? A gente vai fazer a continha, né? Carga elétrica vai ser o número, mais ou menos, né? O número de partículas em excesso vezes a carga elétrica, a carga elementar. Então, ó, nesse caso aqui vai ser mais ou menos. Vai ser menos. Menos, porque o que está em excesso são os elétrons, eles são do tipo negativo. Então, quantos elétrons? 24 vezes 10 elevado a 12. Aí, vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, agora a gente vai multiplicar esses dois números. Vocês se lembram como faz esse tipo de multiplicação? Aqui, ó. A gente vai pegar as mantiças. São esses numerozinhos que aparecem na frente do 10. A gente vai multiplicar eles, tá certo? Vou fazer aqui do lado 24 vezes 1,6. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 2 é 12, com 2, 14. 24 dá 8. 384, porém a gente tem um número decimal aqui, então nossa resposta tem que ter um número decimal também. Então aqui vai dar menos, né, daqui que a gente achou. Aí 24 vezes 1,6 deu 38,4. Agora o que a gente faz? Agora a gente vai repetir o 10, certo? Aqui do lado. E a gente vai fazer a operação com os expoentes aqui, tá vendo? Vamos puxar esses números para cá. Então, a gente vai fazer aqui, ó, 12 menos 19. Esse resultado aqui vai dar menos 7, né? Esse menos 7 vai vir para cá, para cima do 10 do resultado. Então, vai ficar menos 7. Bom, esse aqui vai ser o resultado final. Se um corpo tá sobrando 24 vezes 10 elevado a 12 elétrons, então ele vai ter uma carga total desse valor aí, menos 38,4 vezes 10 a menos 7 coulomb.
Vocês entenderam como foi feita essa conta? Sim, professor. Agora imaginei uma pessoa entrando na aula numa hora dessa. Que foi isso que rolou. Vamos lá. Próximo. Vocês veem que o exercício é praticamente igual, quase nem mudou. As palavras, eu só fiz mudar o número mesmo. Então, ó, calcule a carga elétrica de um corpo que possui excesso de 33 vezes 10 a menos, vezes 10 elevado a 9 elétrons. Dado a carga elétrica, né, elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. E vai fazer exatamente a mesma conta, né? Carga elétrica é igual a mais ou menos o número de partículas em excesso vezes a carga elementar. Então, vai ser menos, porque são elétrons, 33 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, agora a gente vai fazer a continha aqui, ó. 33 vezes 1,6. 6 vezes 3, 18. 3 vezes 6, 18, como subiu 19. Tá 2. Uma casa decimal no resultado. Então, isso aqui dá 52,8. Vamos voltar. Então, menos daqui, ó, menos. Aí, 33 vezes 1,6 deu 52,8 vezes 10. Aí, agora, 9 menos 19 menos 10 coulomb. Estão entendendo? Tá bom demais, professor. Então, vamos complicar um pouquinho mais. Brincadeira. É só uma conta diferente. A gente vai fazer essa questão do Enem, tá adaptada, né? Porque era bem maior que isso. Muito provavelmente. Então, vamos lá. Com o avanço das multifunções dos dispositivos portáteis, como os smartphones, o gerenciamento da duração da bateria desses equipamentos torna-se cada vez mais crítico. O manual de um telefone celular diz que a quantidade de carga fornecida por sua bateria é de 1.500 mA. A quantidade de carga fornecida por essa bateria em Coulomb é de quanto? Vocês lembram? Aí a gente vai ter que recorrer a duas informações lá nos slides anteriores. O milli, que tem lá nos primeiros slides, e a relação de conversão entre Coulomb e ampere, não é? Eu lembro que 1 ampere é igual a 3.600 coulomb. Eu só lembro disso. Isso, 1 ampere é igual a 3.600 coulomb. Exatamente. Então, ó, só que o milli aqui, a gente vai substituir ele, ó, por 10 a menos 3, que é a sua potência. Isso. Então, deixa eu passar um rascunho aqui do lado para a gente fazer. Então, ó, eu tenho 1.500 miliampere, não é? Esse milli, eu vou substituir aqui pelo 10 a menos 3, certo? Troquei. Tenho 10 a menos 3. Então, vocês devem lembrar quando viram lá as conversões de quilômetros para metros, não sei o que lá, em matemática, que vocês viram há pouco tempo atrás, porque eu fico perguntando as coisas. Vocês sabem o que vocês não sabem. Então, ó, a gente vai tirar esse menos 3 daqui, passando a vírgula 3 casas. 1, 2, 3. Ela vai ficar aqui, ó, entre 1 e o 5. Aí, com isso, a gente vai anular essa potência aqui, porque a gente andou as 3 casas que ela estava representando lá em cima, né? Então, esse número vai ficar 1,5 ampere, certo? No lugar de 1.500 miliampere, a gente vai usar 1,5. Então, ó, bora lá pra gente, que já passou a hora da aula, né? Para eu liberar vocês. Ai, vocês adoram quando nós passamos da hora assim, hein? Então, a gente vai usar... Sinceramente, eu não me importo.
Ai, que bom. Mas, né, os outros ninguém sabe. Vamos acelerar o passo. Enquanto a gente vai usar a regra de 3 para fazer essa conversão. Ó, a proporção é essa. 1 ampere está para 1.300 coulomb, né? Então, 1,5 ampere está para quantos coulomb? Que é o que a gente quer justamente descobrir, né? Então, ó, só de ficar desse jeito aqui, a gente já cancela os ampere e o nosso resultado vai estar em coulomb, né? Vamos multiplicar cruzado, como o povo diz. 1,5 vezes 3.600. 1,5 quer dizer 1 mais a metade. Então, vai ser 1 desse mais a metade de 3.600, que é 1.800, né? 0,04, 5.400. Então, ó, 1,5 vezes 3.600 deu 5.400. E agora, 1 vezes x é igual a x. Então, isso aqui a gente achou, né? Nosso valor em coulomb é 5.400 coulombs. 5.400. Alternativa C. Vocês entenderam como faz? Essa aí? Não é difícil, não. Quando a aula terminar, vou calcular a quantidade de bateria do meu celular. O meu, se eu não me engano, é 5.000 miliamperes. Sei lá. Eu acho Mas que o meu é ou é 5.000 ou é 5.200. é porque essa questão é de 2018, né? Então, os celularzinhos estavam bem menos, as baterias descarregavam bem mais rápido, principalmente se esse telefone fosse. Acho que hoje em dia, com as mesmas funções do celular de hoje, se tivesse essa bateria, não duraria 1 hora de uso. Dá pra ver? Coloquei aqui informações de bateria do meu celular. Aí de 5.000. Cadê? Capacidade da bateria tá aqui, ó. 5.000 miliamperes. Tá ao contrário, né? Pra vocês, eu acho. Espelhado. Não dá pra ver, não tá Não espelhado, deu para não. ver os boas. É 5.000 agora. Se fosse fazer essa conversão, né? Seria 5 vezes. 3.600. É um bocadinho de carga, gente. Isso é um bocado. Porque, ó, presta atenção. Quando foi 33 vezes 10 elevado a 9 elétrons, deu menos 5,2 ou 52,8 menos 10 aqui em cima, então significa que esse número é muito pequeno. É um número muito, muito pequeno. Então, se esse valor aqui deu 5.400, então tem muito elétron aí nessa bateria. Vocês podem fazer também usando aquela formulazinha para achar o N, né? Se você souber a carga elétrica, você consegue achar o valor de N e consegue identificar quantos milhões de elétrons tem na bateria do celular. Então, né, gente? Vamos ver, vamos passar aqui que não vai dar pra gente terminar, que a aula já acabou, né? Vou encerrar a gravação para poder colocar a lista de frequência. Então, a gente se vê na próxima semana, seja remoto ou presencial, né?